Boa noite, igreja. Que Deus abençoe a todos aí em seu lar. É do nosso desejo, do nosso coração, que isso passe o mais rápido possível e possamos estar aqui congregando juntos. Estamos com saudade. É gostoso estar no aconchego e na presença dos irmãos aí, para que a gente chegue na presença de Deus. Convido que vocês abram a sua Bíblia no Provérbio 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de finas joias. O que a Bíblia nos diz aí? Está falando de preciosidade, está falando de virtude, mulher virtuosa. Então, a esposa virtuosa, noiva virtuosa, namorada, filha, que isso vem de encontro aos nossos corações, a palavra de Deus, falando da virtude das mulheres. Oh
Vamos ler na palavra do Senhor o texto que se encontra no Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 2, versículos 1 a 3. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. O texto lido narra um momento ímpar na vida do povo de Deus, que se encontrava cativo no Egito. O faraó havia ordenado que as parteiras hebreias matassem todas as crianças do sexo masculino que nascessem. A mulher referida no texto que lemos trata-se da mãe de Moisés, chamada Joquebede, cujo significado vem do hebraico, que é Javé. Deus é glória. Joquebede deu à luz a um menino e o escondeu por 3 meses. Esse menino viria a ser o instrumento de Deus para a libertação do povo escravo no Egito. Decorrido 3 meses e não tendo mais como esconder a criança, tomou a decisão de colocá-lo num cesto, pondo ele no rio. A história continuou e todos sabem do desfecho maravilhoso que esta atitude de Joquebede, que foi que seu filho Moisés seria usado por Deus para liderar a libertação do povo de Israel e levá-los à terra prometida, Canaã. Devemos ressaltar que Joquebede não ficou esperando as coisas acontecerem, mas decidiu agir com coragem, determinação e confiança na providência e soberania do Senhor, de que seu filho seria salvo. Rogamos ao nosso Deus que você, mãe, que recebe nossa homenagem hoje pelo seu dia, seja a exemplo de Joquebede, uma mulher de coragem, determinação, resoluta e especialmente confiante nas providências e soberania do nosso Deus. Parabéns a todas vocês. Que toda a glória seja única e exclusivamente ao nosso Deus. Amém. Minha alma estava mais frustrada.
meus queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 9. Está escrito assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e, desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Neste capítulo 2 de 1 Samuel, está registrado uma das orações de Ana, o que indica o quanto era uma mulher de oração. Quando lemos esta parte da oração, podemos achar que, diante de uma situação difícil, não adianta fazer nada a não ser orar. Porque Ana, em sua oração, disse: O Senhor tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz subir, empobrece e enriquece, abaixa e exalta. Ou seja, é o Senhor que faz tudo. Mas quando lemos a história de Ana, vemos que suas orações eram acompanhadas de atitudes. Vamos aprender juntos 3 atitudes que acompanharam a oração de Ana. Primeira atitude: Ana soube suportar o tempo da adversidade. Ana soube lidar com sua humilhação e, consequentemente, as provocações de Penina. Ana chorava, mas não murmurava, não reclamava, e ela não revidava as ofensas de Penina. Segunda atitude: Ana não se conformou com a situação. O marido de Ana procurava consolá-la, dizendo que ele era melhor do que 10 filhos para ela. Sem perceber, ele estava tentando fazer Ana se conformar com a sua esterilidade, mas ela não se conformou. Assim como Ana, não podemos abrir mão dos milagres que Deus tem para nós. E a terceira atitude: Ana não ficou prostrada diante da situação. Então Ana se levantou. Quem se prostra diante de Deus, não se prostra diante de uma aflição. Deus não fala com seus filhos quando eles estão prostrados diante de uma adversidade. Deus disse a Ezequiel: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Não bastando a oposição de Penina que a provocava, Ana agora também tinha de lidar com a calúnia do sacerdote Eli. Ana soube distinguir entre a atitude do sacerdote e a posição do sacerdote. Ela o chamou de meu Senhor, e isto foi determinante para o seu milagre, porque foi através da boca de Eli que foi liberada a palavra de bênção sobre ela. Deus lhe deu muitos filhos e filhas. Vamos adorar a Deus com um cântico espiritual.
vida, soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. A palavra de Deus no texto de Êxodo, capítulo de número 2, nos diz assim, do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma mulher descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira
do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Hoje é o Dia das Mães. Quero homenagear as mães, recordando essa história tão preciosa e tão bonita de uma mãe do passado. Essa história que foi registrada na palavra de Deus, a história de Joquebede, a mãe de Moisés. Moisés é um personagem conhecido de todos, e ao observar a vida de Moisés, podemos também, a partir da vida de Moisés, perceber o quanto a sua mãe foi uma mulher sábia, uma mulher corajosa, e o quanto a sua mãe teve capacidade para criar a criança, criar o menino no tempo que ela pôde conviver com ele. Ela conviveu pouco tempo com o seu filho Moisés, mas neste pouco tempo ela ensinou de forma muito sábia o seu filho. O seu filho, que depois de passar um período não tão longo com a sua mãe verdadeira, cresceu no palácio, se tornou um homem muito capaz, aprendeu muitas coisas, mas não se esqueceu de Deus, não se esqueceu de quem era o seu Deus. E em Israel, como diz a palavra de Deus em Deuteronômio, nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Para evidenciar que Moisés, mesmo vivendo no palácio, longe do contato que referia-se às coisas próprias de Deus, Moisés não se esqueceu e não abandonou o seu Deus. Além disso, Moisés também não se esqueceu do seu povo, sempre retornava ao seu povo, defendeu o seu povo, não se esqueceu de sua família, tinha carinho para com a sua família e tinha disposição de aprender, cresceu dentro do palácio e aprendeu e tornou-se um homem muito capacitado lá dentro do palácio. O fato é que Joquebede aproveitou o tempo com Moisés e pôde ensinar a Moisés, especialmente para que Moisés pudesse, com o conhecimento adquirido de sua mãe, pôde crescer e se desenvolver no caminho de Deus. Mas o pouco tempo que ela teve se deve ao fato de que Faraó temia uma revolta por parte do povo de Israel, por parte do povo hebreu. Esse povo hebreu estava habitando no Egito desde a fome que a terra que o mundo enfrentou, quando José tornou-se governador lá do Egito.
E a partir desse episódio, 400 anos antes desse momento aqui de Joquebede com Moisés, com seu filho, foi quando o povo hebreu saiu da sua terra e foi habitar lá no Egito. 400 anos havia se passado e Faraó começou a ficar com medo do povo hebreu, acreditando que este povo pudesse se revoltar, porque eles haviam se tornado ao longo do tempo escravos, escravo lá do Egito. Então Faraó, com medo da revolta deste povo que estava crescendo bastante, resolveu diminuir a população. E a estratégia dele foi inicialmente conversar com as parteiras, para que as parteiras, na hora que a mãe desse à luz aos meninos, matasse as crianças. Mas as parteiras ficaram com medo de Deus, temeram a Deus. Então o Faraó pensou em uma outra estratégia, e a outra foi pegar as crianças, os meninos, jogar no rio Nilo para dar fim, matar as crianças. Moisés, assim como as outras crianças, estava no caminho da morte, iria morrer, se não fosse a coragem, a ousadia, a sabedoria de sua mãe. E com sabedoria, Joquebede faz algo para salvar a vida do filho. E sem dúvida alguma, nós podemos enfatizar ao observar este texto das Sagradas Escrituras, que ela era uma mulher, ela era uma mãe de muita coragem. Ela sabia que não tinha como esconder o seu filho por muito mais tempo. A criança estava crescendo, iria começar a chorar forte. Depois de um certo tempo, essa criança iria brincar, e a liderança, o governante, Faraó, fatalmente iria perceber que aquela criança havia sido preservada. Então Joquebede teve coragem para esconder aquela criança, sabendo que os soldados procuravam os bebês, os meninos. Essa mulher teve coragem para colocar essa criança no rio, dentro de um cesto que foi preparado, e muito bem preparado, para não afundar. Levou a criança num local estratégico, no local onde a filha de Faraó normalmente ia, e colocou aquela criança ali. Joquebede teve coragem para preservar a vida do seu filho. Teve coragem para enfrentar a filha de Faraó, quando Joquebede corria o risco de ser descoberta. Mas a coragem dela foi o bastante para que Moisés fosse preservado. A capacidade de Joquebede foi impressionante, a ponto dela, além de preparar tudo, além de organizar todas as coisas a fim de preservar a vida do seu filho, mas a capacidade dela foi tão extraordinária que esteve completamente alinhada com o discurso da filha, e a filha com o discurso dela, porque quando a filha de Faraó encontrou a criança, logo a filha de Joquebede interviu na situação e disse: olha, eu consigo alguém para criar o seu filho. E esse alguém era a própria mãe de Moisés. Esta coragem de Joquebede faz-me pensar que também nos dias de hoje existem mães corajosas. E é por isso que eu uso Joquebede para homenagear as mães de hoje, porque existem muitas mães corajosas, ousadas, que buscam com muito valor, com muita coragem, preservar a vida de seus filhos. Mas além da coragem, Joquebede foi extremamente criativa.
muitas outras mães perderam os filhos. Mas Joquebede, diferente de muitas outras mães, foi criativa para proporcionar um meio de salvar o seu filho. E é uma qualidade extraordinária. Mas a criatividade dela não foi apenas de organizar tudo aquilo. Ela foi criativa para conhecer a cultura de sua época, porque ela entendia na cultura dos egípcios que o rio Nilo era um deus para eles, de modo que uma criança tirada daquele rio poderia ser vista com bons olhos. Ela foi criativa para criar argumentos para criar o seu filho de forma preciosa e para, com criatividade, ensinar o seu filho. Então ela foi criativa para fazer o cesto de junco, para vedar o cesto, vedar todas as frestas, todos os buracos que tinha para que o cesto não afundasse. Ela foi criativa, mas ela foi criativa também para colocar o cesto no lugar adequado, no lugar correto. Ela foi criativa para enviar a filha para ficar vigiando, para ficar cuidando. Miriam era o seu nome, a irmã de Moisés. Ela foi criativa para dizer: olha, fique lá, observe o que vai acontecer. Você precisa intervir da seguinte forma, tudo bem orientado. Mas é impressionante como que Moisés foi criado por um período tão curto com a sua mãe, mas ainda assim ele sair de perto de sua mãe e todo o ensinamento criativo de sua mãe permaneceu no coração e na mente de Moisés, porque ela teve muita sabedoria e muita criatividade para direcionar tudo aquilo que era preciso para aquela criança. Eu tenho certeza que as mães também hoje são criativas. As mães são criativas para auxiliar no sustento da família. Quantas famílias conseguem sobreviver através da criatividade das mães, fazendo artesanatos, fazendo deliciosos pratos, e assim consegue o sustento e auxiliar no sustento da família. Quantas mães são criativas para instruir os seus filhos adequadamente, de modo que os seus filhos vão crescendo e vão conhecendo a palavra de Deus a partir da sabedoria e da criatividade das mães. E mais uma vez eu repito, vale a pena a gente lembrar da mãe de Moisés, Joquebede, e usá-la como uma mulher para homenagear as mulheres de hoje, as mães de hoje, compreendendo que hoje muitas mães são criativas para trazer o ensino, para trazer o sustento, para unir a família. A gente pode perceber também que, além da coragem extraordinária de Joquebede, além da criatividade de Joquebede, foi uma mulher extremamente determinada. Do início ao fim, Joquebede estava determinada. Ela dizia no seu coração: não deixarei o meu filho morrer. Por isso ela criou todo esse sistema para preservar a vida do seu filho. E não tinha muita coisa a se fazer, senão com determinação agir, senão com determinação atuar para que de alguma forma o seu filho fosse preservado. Não seria uma determinação saudável se ela ficasse em casa
para sempre, porque isso não iria trazer resultado de vida ao seu filho, porque fatalmente seu filho seria descoberto. O fato é que a sua determinação, junto com a sua sabedoria, com a sua coragem, fez com que ela deixasse com que o seu filho fosse descoberto, mas de forma estratégica. Então, com determinação, essa mulher agiu para preservar a vida do seu filho. Certamente, a determinação de Joquebede foi um exemplo grande para Moisés, porque Moisés também foi um homem determinado a cumprir aquilo que ele precisava cumprir, especialmente quando Moisés se tornou o libertador do povo. Quando muitos anos depois ele sai do Egito e retorna ao Egito para buscar a liberdade daquele povo, Moisés foi determinado. O primeiro aspecto de sua determinação fica claro quando ele, por diversas vezes, vai conversar com o faraó, buscando a liberdade do povo. Depois que ele consegue a liberdade do povo, a paciência, a determinação de trilhar pelo deserto, a fim de conduzir o povo até a terra prometida. Eu tenho certeza que tudo isto era uma bagagem que inicialmente foi adquirida pelos ensinamentos e pela determinação de sua mãe. Essa mulher é um grande exemplo e possibilitou a existência desse grande libertador, Moisés. Ela marcou a vida de seu filho, sendo uma mãe extraordinária. E ela pode também marcar a nossa vida quando nós olhamos para ela e seguimos o exemplo dela. Hoje, mães, mas também pais, precisam de coragem, precisam de sabedoria, precisam de determinação, precisam construir a sua família, apresentando Deus como Senhor, porque Ele é o transformador de vidas, porque Deus é o que vai fazer com que os nossos filhos permaneçam no caminho excelente, no caminho de vida, assim como Moisés foi ensinado, que possamos ensinar os nossos filhos. Nós vamos agradecer ao nosso Deus, especialmente pela vida de nossas mães, pela vida das mães que estão agora participando desse culto. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela vida das mães que agora participam deste culto, das mães que agora, ó Pai, pôde relembrar dos filhos e pôde traçar um paralelo com aquilo que Joquebede fez no passado. E lembrar de muitos momentos que também as mães de hoje tiveram que ser corajosas, tiveram que ter sabedoria, tiveram que ser ousadas para tomar decisões importantes, tiveram que ter criatividade, tiveram que ter, ó Pai, determinação, enquanto ensina, enquanto cria, enquanto disciplina, enquanto constrói o seu lar. Ó Deus, muito obrigado pelas mães. Que o Senhor possa dar sabedoria a cada uma delas e que elas possam receber do Senhor
a bênção e que elas possam desfrutar da alegria de ser uma mãe. E que sejamos também, ó Pai, agradecidos ao Senhor pelas dádivas do Senhor, pelo amor do Senhor, pela presença do Senhor em nosso lar. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse amor
Estamos chegando ao final de mais um culto. O meu desejo é que você tenha uma semana feliz na presença de Deus e também ao lado de sua família. E eu creio que muito brevemente estaremos todos juntos novamente. Recebam a bênção. E agora, Senhor nosso Deus, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai eterno, que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vocês e permaneça hoje e para todos sempre. Amém.